Hei de permanecer junto a esse rio, pensou Siddhartha. É o mesmo que atravessei. Naquela ocasião, um balseiro simpático me transportou. Vou procurá-lo. Da sua cabana, partiu então um caminho que me conduziu a uma vida nova, a qual, por sua vez, já ficou velha e morreu. Que também desta vez o meu caminho, minha existência atual e renovada, comecem ali. Carinhosamente olhou a torrente das águas, o verde transparente, as linhas cristalinas de seu desenho misterioso. Notou que do fundo subiam pérolas luminosas, que na superfície flutuavam silenciosas bolhas de ar, que o espelho refletia o azul do céu. Com milhares de olhos fitava o rio, olhos verdes, brancos, diáfanos, cerúleos. Como ele adorava aquelas águas, estava encantado por elas, sentia-se grato. Notava que no seu coração a voz tornava a falar. Despertando do sono, dizia-lhe: ame as águas, não te afaste delas, aprende o que te ensinam. Ah, sim, ele queria aprender delas, queria escutar a sua mensagem. Quem entendesse a água e seus arcanos, assim lhe parecia, compreenderia muitas outras coisas, ainda muitos mistérios, todos os mistérios. Viu que a água corria, corria, corria sempre, e todavia estava lá ininterruptamente. Era sempre a cada instante a mesma, e todavia se renovava sem cessar. Como explicar isso? Quem me dera desvendar esse mistério. Muito mais do que Vasudeva lhe pudesse ensinar, ensinava-lhe o rio. Sem cessar, Siddhartha aprendia dele. Antes de mais nada, aperfeiçoara-se na arte de escutar e prestar atenção com seu coração inquieto, com a alma receptiva, aberta, sem paixão, sem desejo, sem preconceito, sem opinião. Diga-me, se o rio também lhe comunicou o misterioso fato de que o tempo não existe? Perguntou-lhe Siddhartha certa feita. O rosto de Vasudeva iluminou-se num vasto sorriso. Sim, Siddhartha, acho que te referes ao fato de que o rio se encontra ao mesmo tempo em toda parte, na fonte e também na foz, nas cataratas e na balsa, nos estreitos, no mar e na serra, em toda parte, ao mesmo tempo. E que para ele há apenas o presente, mas nenhuma sombra de passado nem de futuro. Não é isso que queres dizer? Isso mesmo, respondeu Siddhartha. E quando me veio essa percepção, contemplei a minha vida, e ela também era um rio. O menino Siddhartha não estava separado do homem Siddhartha e do ancião Siddhartha.
a não ser por sombras, porém nunca por realidades. Nada foi, nada será, tudo é. Tudo tem existência e presente. Sim, todo sofrimento pertencia ao tempo, da mesma forma que todos os receios e tormentos com que as pessoas se afligiam, todas e quaisquer dificuldades, tudo quanto houvesse de hostil no mundo, sumir-se-ia, cairia derrotado, logo que o homem triunfasse sobre o tempo. Em outra oportunidade, durante a época das chuvas, quando o rio estava cheio. Meu amigo, eu já consultei o rio. Consultei muitas vezes. Mas o rio limita-se a rir. Rir de mim e de ti também. Dá gargalhadas em face da nossa tolice. A água corre para a água. A juventude procura a juventude. Teu filho não se encontra no lugar que lhe convém. Seria bom se tu também consultasses o rio. Faz o que ele te sugerir. Estás ouvindo? Perguntou o olhar mudo de Vasudeva. Siddhartha fez que sim. Escuta mais, soprou-lhe Vasudeva. Siddhartha esforçou-se por aguçar os ouvidos. É a voz do rio. Centenas de vozes, milhares de vozes. Siddhartha escutava. Era a arte de escutar. Todo bem e todo mal, esse conjunto era o mundo. Esse conjunto era o rio dos destinos, era a música da vida. Mas quando ele escutava atentamente o que cantava o rio, com seu coro de 1000 vozes, quando se abstinha de destilar dele o sofrimento ou o riso, quando cessava de ligar a alma a determinada voz e de penetrar nela com seu espírito, quando pelo contrário ouvia todas elas, a soma, a unidade, acontecia que a grandiosa cantiga das milhares de vozes se resumia numa só palavra, que era Om, a perfeição. Estais ouvindo? Tornou a indagar o olhar de Vasudeva. O Om pairava por cima de todas as vozes do rio. Sua ferida desabrochava como uma flor. Sua mágoa fugia. Seu eu incorporara-se na unidade. Foi nessa hora que Siddhartha cessou de lutar contra o destino
cessou de sofrer, e do seu rosto florescia aquela serenidade do saber, que está de acordo com o rio dos acontecimentos e o curso da vida. A serenidade que torna as suas penas e as ditas de todos entregue à corrente pertencente à unidade. E Siddhartha falou: a sabedoria não pode ser comunicada. A sabedoria que um sábio quiser transmitir sempre cheirará a tolice. Os conhecimentos podem ser transmitidos, mas nunca a sabedoria. Podemos achá-la, podemos vivê-la, podemos consentir em que ela nos norteie, podemos fazer milagres através dela, mas não nos é dado pronunciá-la e ensiná-la. O oposto de cada verdade é igualmente verdade. Isso significa: uma verdade só poderá ser comunicada e formulada por meio de palavras quando for unilateral. Ora, unilateral é tudo que possamos apanhar pelo pensamento e exprimir pela palavra. Tudo aquilo é apenas um lado das coisas, não passa de parte. Carece de totalidade, está incompleto, não tem unidade. Subdividir em samsara e nirvana, em ilusão e verdade, em sofrimento e redenção. Não se pode proceder de outra forma. Não há outro caminho para quem quiser ensinar. Mas o próprio mundo, o ser que nos rodeia e existe no nosso íntimo, não é nunca unilateral. Nenhuma criatura humana, nenhuma ação é inteiramente samsara, nem inteiramente nirvana. Tenho para mim que o amor é o que há de mais importante no mundo. Analisar o mundo, explicá-lo, menosprezá-lo, talvez caiba aos grandes pensadores. Mas a mim me interessa exclusivamente que eu seja capaz de amar o mundo, de não sentir desprezo por ele, de não odiar nem a ele, nem a mim mesmo, de contemplar a ele, a mim, a todas as criaturas, com amor, admiração e reverência.